Olá, gestores e professores! Bem-vindos à primeira devolutiva da atividade diagnóstica em rede do ano de 2025. Eu sou Eliane Ribas, professora da rede, e atualmente integro a equipe da Gerência de Elaboração e Aplicação, da Coordenadoria de Avaliação. Hoje, vamos conhecer alguns resultados da primeira avaliação diagnóstica em rede de 2025, referente ao componente de matemática do 5º ano. Para esse primeiro momento, vamos compreender um pouco sobre a habilidade de matemática do 5º ano, descrita como estimar medida de comprimento, massa e capacidade, utilizando unidades de medida padronizadas ou não, com um percentual de acerto de 67% na ADR do primeiro bimestre. É uma habilidade considerada essencial, prevista em todos os bimestres do ano de escolaridade, de acordo com o currículo carioca. Os estudantes já conheceram previamente, no 4º ano, a habilidade de medir e estimar comprimentos, massas e capacidades, utilizando unidades de medidas padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local. No 5º ano, continuamos consolidando conceitos matemáticos importantes, referentes a estimar medida de comprimento, massa e capacidade, utilizando unidades de medida padronizadas ou não, por meio dessa habilidade crítica. O estudante precisa compreender que estimar não é adivinhar, mas usar referências e comparações para aproximar valores de forma coerente. A habilidade também exige reconhecer as unidades corretas e saber quando usá-las, por exemplo, litros para líquidos, metros para distâncias e etc. Dessa forma, para a habilidade avaliada na ADR do 5º ano, o estudante precisa ser capaz de fazer uso das unidades de medida não convencionais, como usar um objeto para estimar uma unidade de medida, chegando à resolução de situações-problema com unidades de medida convencionais como metro, quilo, litro. Para exemplificar, eu trouxe para esse momento como a habilidade foi tratada na questão 22 dessa primeira ADR de 2025. Jonas preparou 1.000 mililitros de café. Quantos litros de café Jonas preparou? Observe que nessa situação-problema, o estudante vai precisar realizar uma conversão de unidades, fazendo uma operação dividindo 1.000 ml por 1.000. Sendo assim, temos como gabarito a alternativa A, 1 litro. Os estudantes que marcaram a letra D indicam a necessidade de revisitar a habilidade preditora para chegar à consolidação da habilidade referente ao ano de escolaridade em questão. Lembrando que esse ano de 2025, os estudantes que estão cursando o 5º ano de escolaridade serão submetidos à avaliação somativa, o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. A habilidade analisada é uma habilidade prevista na matriz de referência do SAEB 2001, assim como está prevista na matriz de referência elaborada em conformidade com a BNCC. Isso quer dizer que precisamos ter um pouco mais de atenção no desenvolvimento de como os estudantes estão compreendendo essa habilidade e quais as dificuldades desses estudantes. É possível encontrar atividades relacionadas a essa habilidade em nossos materiais pedagógicos, como o material Rio Educa, as trilhas de recomposição de aprendizagem e as videoaulas do Rio Educa na TV. É importante lembrar que os dados aqui apresentados indicam os resultados da rede, mas vocês poderão encontrar informações relacionadas à sua CRE, escola e estudante na plataforma Rio Educa em Ação. É importante ressaltar ainda que esses dados são essenciais para orientar ações em prol do desenvolvimento na aprendizagem dos nossos estudantes. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, professores! Tudo bem com vocês? Sou o professor Bruno Melgaço, da Gerência de Alfabetização e Anos Iniciais. Sejam muito bem-vindos a mais uma devolutiva pedagógica da nossa avaliação diagnóstica em rede. Nosso objetivo aqui é refletir juntos sobre os resultados obtidos pelos estudantes e pensar em ações concretas que fortaleçam o processo de ensino e aprendizagem. Hoje, vamos nos aprofundar em uma habilidade específica que se mostrou fragilizada no 5º ano,
A habilidade é estimar medida de comprimento, massa e capacidade, utilizando unidades de medidas padronizadas ou não. Essa habilidade é parte do eixo de grandezas e medidas e permite que os estudantes desenvolvam a percepção sobre o mundo físico, aprendendo a quantificar, comparar e fazer escolhas informadas com base em estimativas. Para melhor entendimento da habilidade, é preciso esmiuçá-la para entender qual é o seu propósito. O verbo estimar indica que o estudante precisará fazer uma previsão do valor de uma grandeza sem recorrer a medições exatas. O objeto de conhecimento presente nessa habilidade refere-se aos conteúdos específicos que serão trabalhados para que os estudantes desenvolvam as habilidades previstas no currículo. No caso desta habilidade, temos como objeto de conhecimento medida de comprimento, massa e capacidade. Para contextualizar e especificar ainda mais a aprendizagem esperada, são consideradas unidades de medida padronizadas ou não. Esse modificador indica que a unidade de medida mais adequada para o contexto é selecionada, considerando a precisão necessária e a disponibilidade de ferramentas de medição. Vamos às sugestões de intervenção que podem tornar essa habilidade mais acessível para os estudantes? Estimativas antes da medição. Antes de medir objetos, peça que os estudantes façam estimativas de objetos da sala de aula. Como exemplo, professor, você pode perguntar aos estudantes: quantos centímetros vocês acham que tem as suas mesas? O armário da sala? E as suas réguas? Depois, confira com eles as medidas estimadas e compare a estimativa com a medida real, discutindo os critérios usados. Experimentos com recipientes e balanças. Realize atividades práticas em que os estudantes lidem com medidas de massa e capacidade. Utilize copos, garrafas e balanças simples para estimar e depois medir a quantidade de água ou o peso de frutas e pacotes. Essa laranja aqui, por exemplo, vocês poderiam perguntar: crianças, qual é o peso dessa laranja? Né? E a partir desse peso que as crianças derem, traga um outro exemplo, como por exemplo aqui, melancia. Né? Qual é o peso da melancia, crianças? Né? Aí eles vão observar, né, que o peso da melancia tem que ser um pouquinho maior que a laranja. Né? É a partir desses pesos, dessas respostas que as crianças derem, conferir na balança. Né? Então, esse processo de conferir, estimar e depois conferir na balança é o que essa intervenção pedagógica está prevendo. Referências do cotidiano. Professor, traga exemplos comuns como: o que costuma pesar 1 quilo? Quanto cabe em 1 litro? A partir disso, ajude os estudantes a criarem repertórios mentais para facilitar a estimativa. Jogos de aproximação. Use desafios em grupo como: adivinhe o peso do objeto ou qual recipiente cabe mais água. Essas atividades, professor, promovem discussão e construção coletiva de conhecimento. Trabalhos com escalas e proporções. Amplie a noção de estimativa com o uso de mapas, escalas e desenhos ampliados ou reduzidos, promovendo reflexões sobre distâncias entre alguns locais familiares. Como exemplo, professor, você pode utilizar um mapa impresso do bairro onde a escola está localizada. Faça algumas medições com régua das distâncias em centímetros entre alguns lugares, como da padaria para a escola. Anote os resultados e confira a distância real, em metros, através de alguns serviços de mapeamento e navegação online, encontrados facilmente na internet. Depois, é só comparar a medida estimada com a medida real. Essa atividade, professor, promoverá reflexões sobre o uso proporcional das medidas. Professor, sua mediação é fundamental para que os estudantes desenvolvam a capacidade de estimar com base em experiências, comparações e referências significativas. Esperamos que esse momento tenha contribuído com ideias práticas para fortalecer essa habilidade tão presente na vida real. Muito obrigado e até a próxima!